Olá, meu irmão, minha irmã. Para você que tem colocado nos nossos comentários como adquirir o nosso material, compartilhando uma palavra que não é minha e tesouros para o púlpito, eu quero deixar para você aqui o nosso WhatsApp, porque nós ainda não conseguimos automatizar as respostas. Então você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp e estar adquirindo o nosso material, que é frete grátis para todo o Brasil. Compartilhando uma palavra que não é minha, um guia de estudo para você aprender a ler, interpretar e aplicar a palavra de Deus da forma correta, de forma simples e forma fácil. Tesouros para o púlpito são esboços de mensagens extraídas aqui do nosso canal para você estar ministrando aí na sua igreja. É uma bênção, frete grátis para todo o Brasil. Temos também na versão PDF. Não deixe de adquirir. E então, chegamos a Deuteronômio, capítulo de número 1. O quinto e último livro do Pentateuco. O livro das lembranças, das recordações, das repetições. Mas não se engane, Deus não está repetindo a história porque Israel esqueceu os fatos. Ele está repetindo a história porque Israel precisava entender o significado do que havia acontecido. O porquê de tudo aquilo que seria repetido aqui. Deus decidiu falar de novo. Deuteronômio é composto principalmente por discursos que reinterpretam e aprofundam acontecimentos já vividos por Israel, embora também registre acontecimentos inéditos. E uma pergunta que vai conduzir toda a nossa leitura daqui para frente é por que Deus decidiu falar disso novamente? Afinal, para que relembrar acontecimentos que já ocuparam tantos capítulos no livro do Êxodo, no livro de Números? Para que falar de Mar Vermelho, Sinai, bezerro de ouro, maná ou de espias no deserto? Deuteronômio revela o coração por trás dos acontecimentos. Até aqui nós vimos o que de fato aconteceu e agora nós passaremos a enxergar por que Moisés escolheu recordar justamente esses episódios. Essa mudança de entendimento precisa transformar a nossa mente e a forma como nós vamos ler o livro de Deuteronômio. Aqui no primeiro capítulo, Moisés poderia começar lembrando a travessia do Mar Vermelho, ou o maná caindo do céu, ou qualquer outro grande milagre que Israel experimentou, porém ele escolhe o episódio de Cades Barneia, Números 13 e 14. O dia do envio dos 12 espias e também o dia da sentença dos 40 anos de deserto. Porque Deus, inspirando Moisés, 40 anos depois, escolhe começar justamente por esse episódio. Porque Cades Barneia não foi apenas um erro do passado, foi o momento em que uma geração inteira decidiu trocar a palavra de Deus por aquilo que os seus olhos enxergavam. Deus havia dito: eu vou dar essa terra a vocês. E os espias responderam: existem muitos gigantes lá. Quero que você entenda que o problema nunca foi a existência dos gigantes, até porque Deus nunca prometeu uma terra sem desafios para Israel. O problema foi permitir que a voz das circunstâncias tivesse mais autoridade do que a voz do Senhor. Foi naquele dia que Israel deixou de interpretar os gigantes à luz da promessa e passou a interpretar a promessa à luz dos gigantes. É por isso que Moisés começa falando disso aqui. Ele não está interessado somente em recordar uma derrota. Ele está preparando uma nova geração para não repetir o mesmo padrão. Os pais morreram no deserto por causa daquele dia. Os filhos estão prestes a entrar em Canaã. E Moisés está dizendo: antes de você atravessar o Jordão, vocês precisam entender por que os pais de vocês nunca chegaram até aqui. O tema do capítulo parece ser, mas não são os espias. O tema do capítulo é a incredulidade. Mais especificamente, como nasce a incredulidade. Porque Israel não deixou de acreditar em Deus de um dia para o outro. Primeiro, ele esqueceu de tudo que Deus havia feito. Depois, começou a olhar apenas para as circunstâncias. E por último, passou a confiar mais na própria interpretação da realidade do que na palavra de Deus. Essa é a receita da incredulidade. Ela não começa quando aparecem gigantes.
Ela começa quando a memória da fidelidade de Deus deixa de governar o nosso coração. É por isso que Moisés relembra Cades Barneia. O intuito não era abrir antigas feridas, era impedir que uma nova geração morresse pelos mesmos motivos da geração anterior. Porque quem não aprende com os erros da geração anterior corre o risco de transformar a sua própria história igual ao passado. A psicologia estuda isso por meio de padrões repetitivos da aprendizagem familiares ou dos ciclos transgeracionais. A terapia, ela ajuda pessoas a identificar essas repetições, a compreender onde elas vêm e onde se desenvolvem. E isso é extremamente valioso, mas é impressionante perceber que milhares de anos antes, Deus já ensinava esse princípio ao seu povo aqui. O que a ciência descobriu, na verdade, a Bíblia já ensinava há milênios. Deus manda o povo lembrar das vitórias, lembrar das quedas, das consequências da desobediência e também lembrar da sua fidelidade. Porque um povo que perde a memória ou não aprende com o erro dos outros, acaba repetindo os mesmos erros do passado. Perceba a importância de Deuteronômio. Ele não foi escrito apenas para preservar a história de Israel. Ele foi escrito para interromper ciclos. Talvez só consiga sentir o peso desse livro quem já viveu a angústia de perceber que está vivendo a vida sempre voltando para o mesmo lugar. Tem pessoas que trocam de emprego, mas continuam levando a mesma falta de responsabilidade. Trocam de igreja, mas carregam o mesmo espírito crítico, murmurador, desanimador. Mudam de cidade, mas continuam tomando as mesmas decisões impulsivas. Entram em um novo relacionamento sem curar as feridas anteriores e acabam vivendo os mesmos conflitos, apenas com outra pessoa. Tem gente que muda de endereço, mas não muda o coração. E quando isso acontece, o problema deixa de ser o lugar e passa a ser a maneira como nós enxergamos a nossa própria vida. É exatamente isso que Moisés está fazendo aqui. Antes de conduzir o povo para uma nova terra, ele procura formar uma nova mentalidade no povo. Porque Deus sabia que entrar em Canaã com o coração do deserto iria produzir apenas uma nova versão dos mesmos problemas. Essa é uma verdade que atravessa as páginas da Bíblia e começa a nos confrontar. Porque Deus não está interessado apenas em mudar o nosso cenário. Ele quer transformar o nosso interior, a nossa mentalidade. Porque um coração transformado consegue viver bem até no deserto. Mas um coração endurecido, uma mentalidade endurecida, engessada, consegue estragar até Canaã. E no meio dessa narrativa, Moisés faz uma declaração nos versos de número 30 e 31. O Senhor vosso Deus vai adiante de vós, ele pelejará por vós. No deserto, vistes que o Senhor teu Deus te levou, como um pai carrega o seu filho. Israel se lembrava dos gigantes e Moisés queria que eles se lembrassem do pai. Enquanto o povo media a força dos inimigos, Moisés tentava lembrá-los da fidelidade de Deus. Porque a maior batalha de Israel nunca foi contra cananeus, amorreus, heteus, gigazeus. Sempre foi contra o esquecimento. É por isso que Deuteronômio fala tanto sobre lembrar. Quem perde a fidelidade, a memória da fidelidade de Deus, também perde a coragem para obedecer à vontade de Deus, porque a incredulidade ela não nasce da falta de milagres. Ela nasce quando nós deixamos de interpretar o presente à luz daquilo que Deus já fez no passado. E eu acredito que essa não será apenas a mensagem do capítulo 1, será a mensagem de todo o livro. Então, eu quero deixar aqui algumas perguntas para você. Qual recordação o Espírito Santo precisa trazer de volta à sua memória para que hoje você se lembre de que Deus nunca te abandonou? Qual capítulo da sua história precisa voltar a viver dentro da sua mente ou dentro do seu coração
para restaurar a confiança que um dia você já teve no Senhor? Em que momento você começou a olhar mais para os gigantes do que para o Deus que sempre abriu o caminho na sua frente? Quando foi que a sua memória passou a guardar mais as dores do que os livramentos que Deus já te deu? Porque é interessante, nós temos uma facilidade enorme para lembrar das orações que Deus ainda não respondeu. E uma facilidade ainda maior para esquecer daquelas que Ele já respondeu. Porque quem perde a memória da fidelidade de Deus começa a interpretar o presente como se estivesse caminhando sozinho. Mas nós nunca estivemos, nunca andaremos só. Antes de pedir uma nova promessa, se lembre das promessas antigas que Deus já te fez. Antes de perguntar onde Deus está, se lembre onde Ele já esteve com você. Antes de dizer que você não vai conseguir, se lembre de tudo o que parecia impossível e ainda assim Deus fez, Deus realizou na sua vida. Porque a fé ela não cresce apenas quando Deus faz coisas novas. Ela também cresce quando nós nos lembramos com gratidão de tudo aquilo que Ele já fez. Talvez o milagre que você esteja precisando hoje não seja uma nova intervenção de Deus, seja uma memória restaurada. Porque uma memória cheia da fidelidade de Deus produz um coração cheio de coragem para obedecê-lo. Porque quando nós aprendemos a lembrar a fidelidade de Deus, dificilmente nós desistiremos diante dos gigantes da vida. Deuteronômio começou olhando para o passado porque Deus sabia que era a única maneira de preparar seu povo para viver o futuro que Ele havia preparado. Que essa palavra fique no seu coração e até o capítulo 2.